que é, que era e que há de vir, esteja com todos nós. Amém. Que bom estar com vocês neste 7º domingo após Pentecostes. A palavra do salmista nos diz assim: Deus fala, o que é um simples ser humano para que eu pense nele? O que é um ser mortal para que eu me preocupe com ele? Salmo capítulo 8, versículo 4. O momento em que nós vivemos é complexo e termos a certeza de que temos um Deus que olha para nós, que cuida de nós, que se importa conosco, mesmo na nossa desgraça relacional, permeada pelo pecado, mesmo nas nossas escolhas que buscam a satisfação pessoal, muitas vezes acima do coletivo e do comunitário. Saber que Deus, como afirma Lutero, se encontra onde nós estamos. E quanto mais embaixo, mais Deus se achega a nós. Inclusive saber que quando eu sou pó, ou quando estou debaixo da terra numa sepultura, Deus ali também está. Chegamos a você, como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB, Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Lajeado. Queremos invocar a presença do nosso Deus, que é Criador, Salvador e Santificador. Aqui, nesse espaço e na tua casa, Deus seja conosco. Que Ele seja aquela voz que você possa ouvir no silêncio e que Deus percorra todos os movimentos da tua vida, da tua família. Amém. Nós queremos chegar na presença de Deus no momento de oração. Oremos. Amado Deus, Tu sabes o que passa no coração de cada pessoa. Tu és nosso Criador. Tu és aquele que conhece todos os nossos sentimentos e necessidades. Nos achegamos a Ti com o coração grato por cuidar tão bem de nós, mesmo quando nós nos desviamos de Ti. Chegamos a Ti com o coração grato pela oportunidade de podermos compartilhar hoje da Tua Palavra, do Teu Santo Evangelho. Chegamos a Ti para reconhecer nossas fraquezas e dificuldades e para agradecer quão importante é termos a Tua presença em nossa vida. Conduza esse momento de encontro contigo, mesmo que em nossas casas, para que Teu Espírito Santo ilumine o ouvir, o praticar da Tua Palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, nosso irmão, Senhor e Salvador, que oramos e gratos pedimos. Amém. Quero convidar para que vocês possam cantar junto com o grupo de louvor aqui da comunidade uma canção. E podem fazê-lo do lugar onde estão, procurem a letra no celular ou no inário que vocês têm em casa e assim louvem a Deus junto conosco.
lugar para que possamos meditar no texto bíblico previsto para este domingo, o qual está no Evangelho de Mateus. Quem quiser abrir sua Bíblia em casa, capítulo 13, os versos 24 a 30 e depois os versículos 36 a 43. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e 36 a 43. E assim nós lemos: Jesus contou outra parábola. Ele disse isso ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada de joio, e depois ele foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os seus empregados vieram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, disse o patrão. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então, Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós, o que quer dizer esta parábola do joio e do trigo? E Jesus respondeu: quem semeia semente boa é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino de Deus. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam, disse Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. Eu desejo que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, com todas nós. Amém. Quem se dedica ao estudo das parábolas de Jesus medita numa base histórica muito firme, afirma o teólogo Joaquim Jeremias. O salmista também diz no Salmo 78, 2: abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas de tempos antigos, diz o Senhor. Aqui hoje, diante da palavra de Deus, caem todas as construções humanas, inclusive os mestres da sabedoria. Freud e Nietzsche, por exemplo. Freud dizia que a secularização é importante e Nietzsche chegou a pregar a morte de Deus. Diante da palavra de Deus, tudo cai, e também nós. Por isso ela é sempre um mistério tremendo. A sabedoria antiga já dizia isso, que a força pela qual o pensamento pensa não pode ser pensada, e que a língua pode falar todas as coisas, mas não pode falar a força pela qual ela fala. O olho pode ver tudo, todas as coisas, mas ele não pode ver a si mesmo. Quem é esse olho que tudo permite ver e não se deixar ver? É um mistério. Sempre há na palavra de Deus algo de mistério que nos causa espanto e que ao mesmo tempo nos atrai e nos fascina.
Por isso os discípulos perguntaram: podemos arrancar nós o joio? Rudolf Otto chama isso de fascínio de Deus. E esse fascínio que Deus nos impõe se caracteriza pelo amor, misericórdia, compaixão e caridade. Também o culto comunitário, não é? É um momento em que a devoção a Deus preenche a nossa alma, a nossa vida. Talvez seja por isso que estamos sentindo falta desses encontros presenciais. E hoje somos desafiados a buscar outras formas de comunhão. Rudolf Otto também afirma que experimentar Deus vai muito além do racional. O mistério tremendo vem acompanhado de fé e de dúvida constantes. E Jesus conta para os seus discípulos, para a multidão, uma parábola e traz uma interpretação. Então qualquer coisa que nós dissermos agora será apenas uma digressão. Jesus contava parábolas aos discípulos a respeito do crescimento do seu reino. E começou com a parábola do semeador, na qual meditamos na semana passada. Parábolas são interpretações, histórias tiradas da vida real ou elaboradas por Jesus. Aqui ele diz que o reino é como um homem que semeou uma boa semente, durante a noite o inimigo veio e semeou o joio. O joio é muito parecido com o trigo e dá muito trabalho separá-lo. E o tempo passou, quando começou a crescer o trigo, veio o joio e o homem disse: eu plantei boa semente, quem é que fez isso? Foi o inimigo e não tem como arrancar. Os dois são muito parecidos, na medida em que crescem a diferença fica clara. Primeiro mandarei que cortem o joio, amarrem e joguem no forno, e o trigo será recolhido no celeiro. Aqui Jesus fala do reino de Deus, e esse reino possui uma metodologia, uma senha, um acesso que só Jesus conhece. O joio é uma espécie de centeio falso que cresce no meio do trigo. É uma erva daninha, muito parecida com o trigo, muito parecida com o centeio. E a farinha que nós produzimos, que contém joio, ela é uma farinha muito prejudicial, altamente venenosa para o consumo humano. E Jesus diz que os filhos do reino são os que vivem e buscam a verdade, a justiça e a bondade. No outro momento ele faz uma referência que esses filhos são os filhos da luz. O joio que foi colocado no mundo foi um inimigo quem fez, no escuro, de noite. Interessante, não é? Sempre é assim. O mal é semeado, o maligno não muda o seu método. Ele sempre se opõe à verdade, à justiça, à vida e à bondade. Ele possui uma inteligência, se é que dá para chamar assim, persuasiva. Joio é quem vive sob o engano, sob a manipulação, a hipocrisia. Porque a grande manifestação dele é a hipocrisia. Parece convir, mas não convém. É o rei da aparência, que tem cara de trigo, mas não é trigo. Em dado momento, Jesus diz que os fariseus, os publicanos e as meretrizes irão para o reino dos céus antes dos demais, porque eles não enganam, eles são. O joio, ele não é assim. Ele teologiza, ele filosofa, ele está no meio do terreno, ele até vai na igreja. Tem cara de bondade, mas te pega pelas costas na calada da noite. Ele seduz, ele tem uma agenda oculta, uma boa oratória, está cheio de outros interesses. O ambiente da parábola é o mundo, a terra, as pessoas, a nossa sociedade. Jesus descreve a nossa realidade, fala como as coisas são, por mais duro que seja para seus discípulos e para nós ouvirmos. Ele fala da maior tentação, dos que se presumem e se acham superiores, mas no final são enganadores e têm mais chance de se aliar ao diabo. Os que pensam saber quem é joio, quem é trigo e mais, os que querem separar. Os anjos vêm e separam, diz Jesus. Esse é o método. Essa é a senha de Deus. É uma ação divina e não compete a nós realizar essa separação. Eis a metodologia de Jesus. Quem é agricultor talvez olhe e diga: mas Jesus não está preocupado com a limpeza da lavoura? Alguns críticos diriam. E como é difícil para nós
ter que olhar para a lavoura e vê-la tomada de inso, de joio. Como é difícil para nós essa entrega, deixar que Ele faça e não nós. Nós queremos eliminar, erradicar. Colocamos dose tripla de Gramoxone, que é um veneno que destrói, para garantir que morrerá eternamente. Mas no ano seguinte, ele brota novamente. Sabe por quê? Nós queremos eliminar porque somos impacientes e Deus quer construir paciência em nós. Nós queremos eliminar porque rotulamos. Essa aí não tem mais jeito mesmo, sempre será assim. Não toleramos a mudança positiva da outra pessoa, o crescimento, os dons que Deus lhe deu também e que permitem produzir frutos de bondade, solidariedade e misericórdia, só porque são diferentes dos nossos. A Igreja de Jesus é plural e não singular. Jesus é a prova disso, não é? Ele não agradou muitas lideranças. Queremos arrancar porque nos julgamos melhores, achamos que podemos ser o próprio Deus como Adão e Eva o fizeram e continuamos crucificando Jesus Cristo. E essa tentação Jesus quer tirar de nós. Por isso no Pai Nosso ele diz: e não nos deixes cair em tentação. Lutero interpreta essa tentação como o desejo que temos de vingança, de orgulho, de fama e de poder. Aí sim, afirma Lutero, o diabo nos instiga e nos arranca da fé, nos levando para a superstição. Não cair na tentação de arrancar o joio significa que Deus nos dá vigor para resistir. Sentimos o desejo de arrancar, mas não podemos nos atolar nesse desejo. Por isso essa petição do Pai Nosso é um grande clamor a Deus, para que Ele não permita que caiamos. Para que ninguém ande por aí seguro de si mesmo, diz Lutero, achando que o diabo está longe, mas corra para os braços de Deus e grite: não me deixe cair. Pois o diabo, diz Lutero, tem cabeça de serpente, e onde a cabeça passa, o corpo entra. Qualquer fresta aberta, ela ali está. O joio é o intriguento. O trigo vira pastor e o joio fica enciumado. Os discípulos de Jesus perguntaram se devem separar o joio do trigo. Não, porque não conseguimos ver que o joio também pode ser útil. Ele pode virar uma adubação verde, por exemplo. E ver o outro e a nós mesmos nesta perspectiva mostra uma dinâmica de relacionamentos bem diferente daquela que estamos acostumados. Jesus nos chama para a tolerância, pois até dentro da igreja bem e mal estão. Se Deus é paciente com toda a criação, por que nós não o seremos? Me lembro do texto de Eclesiastes 3, onde diz: tudo tem seu tempo e cada coisa a sua ocasião. Deus aguarda a colheita. Até lá, muita coisa pode acontecer. Queridos membros, queridos ouvintes e participantes do Palavra de Esperança, seja Deus aquele que cuida para que não caiamos na tentação. Amém. Quero convidar para que nós possamos meditar em mais uma canção trazida pelo nosso grupo de louvor. Acompanhe junto da sua casa, ouça, cante junto e louve a esse Deus que está aqui entre nós.
traga na presença de Deus aquilo que você tem no seu coração. Seja um pedido, um momento de gratidão, um clamor. Conecte teu coração a Deus, aos teus irmãos e irmãs na fé. Traga na presença de Deus teu choro, tua alegria. Traga na presença de Deus aquilo que você sente falta. Oremos. Amado Deus, Tu nos sondas e nos conheces. Sabes o que precisamos e sentimos. Chegamos diante de Ti, clamando por vida plena. Que nossa energia de fé possa ser canalizada para a solidariedade e para a partilha, e não em retirar joio do meio do trigo. Nos dê o coração de Jesus, cuja preocupação não está em limpar lavouras, mas em lançar a boa semente. Nos auxilia a preparar o solo do nosso coração e que dentro dele, Jesus, teu Filho, more, habite, congregue. Fortaleça a tua igreja se inúmeros demônios vêm querendo nos exterminar. Sem medo estamos, eles não têm poder de te superar, Senhor. O rei do mal, de força infernal, não vai dominar. Ele está condenado pela tua palavra. Senhor, intercedemos pela mudança de foco, que em nossa vida tem se apresentado como crise. Teu mundo não será mais o mesmo. Tua criação geme e nós queremos voltar ao normal. Mas o normal é o mal. Como ser? O que fazer? Cura a nossa ansiedade e nosso medo. Olha, Senhor, para as famílias enlutadas, sofredoras e entristecidas. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá. Jesus conosco está, seu reino é a nossa herança. Acampe com teus anjos em hospitais, para que, iluminados por teu amor, possamos encontrar cura para essa doença e diminuir a dor. Entregamos nosso silêncio, nossa gratidão, nossos pedidos nas tuas mãos, através da oração que Jesus ensinou, quando juntos e juntas dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Que tua vida, amigo, amiga, seja um aprendizado na fé. Acolha Jesus Cristo, o sol da justiça. Ele te ensinará o caminho a seguir e como se movimentar na noite escura. Seja persistente na fé que inclui e que a bênção de Deus te faça ver o lado bom de todos os acontecimentos e situações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um dia abençoado por Deus. Lancem as boas sementes e que o terreno seja fértil. Que saibamos acolher também o joio e dele fazer um aprendizado para a vida. Assim convidamos para que no próximo domingo vocês possam estar aqui, nesse horário, conectados conosco, com a nossa comunidade em oração. Sejamos solidários e solidárias. Amém.